transtorno borderline, diversos abortos, uma vida regada a vícios de remédio e de drogas. Hoje a gente vai falar alguns segredos ocultos sobre a vida da maior estrela do século XX, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe nasceu no dia 1º de junho de 1926. E a verdade é que esse não era o seu nome. Seu nome era Norma Jean. Porém, quando ela iniciou a sua carreira como atriz, acabou que ela mudou o seu nome para Marilyn Monroe. O nome foi em homenagem à atriz Marilyn Miller. E o sobrenome era o de solteira de sua mãe, Monroe. Bom, a Marilyn ela cresceu em vários lares adotivos, justamente porque a sua mãe ela tinha vários problemas, então ela não se sentia apta a conseguir cuidar de uma menina. Sendo que aos 7 anos ela acabou morando alguns poucos meses com a sua verdadeira mãe, a Gladys. Porém, entretanto e todavia, acabou que a mãe da menina precisou ser internada em uma clínica psiquiátrica e entregou a sua filha para a sua amiga, que acabou se tornando a tutora legal de Norma Jean. Bom, um fato curioso sobre a Marilyn é que ela sempre despertou atenção. Quer dizer, quando ela foi para a casa da amiga da mãe, ela tinha 7 anos, mas ao longo do tempo ela foi crescendo e o seu corpo foi se desenvolvendo. Tanto que ela começou a sofrer muitos abusos, tanto psicológicos quanto sexuais, de vários homens, inclusive do homem que era para ser o seu pai, que no caso era o marido da amiga da mãe. E acabou que, como uma forma de escapar dessa situação, a Marilyn teve o seu primeiro casamento aos 16 anos, com o James, que na época tinha 21. Porém, entretanto, todavia, o casamento acabou não durando muito, justamente porque no ano de 1944, a Marilyn trabalhava em uma fábrica que produzia drones e acabou que um fotógrafo olhou aquela moça lindíssima, falou assim: nossa, você já pensou em ser modelo? E ela começou a trabalhar como modelo. Então, o seu marido ele era muito ciumento e o casamento acabou durando apenas 4 anos. Mas é como falam, né? Sorte no jogo e azar no amor, porque ela já estava indo para várias produções e se tornando a queridinha de Hollywood. Bom, mas antes de se tornar atriz, o que acabou acontecendo aqui no início da carreira da Marilyn, ela precisava de dinheiro. E um fotógrafo, o Tom Kelly, falou para ela que, no caso, se ela quisesse dinheiro, ela só precisaria pousar nua para um ensaio que seria publicado em um calendário. Na cabeça dela, ela só iria pousar nua e depois a história teria fim. Porém, meu caro gafanhoto, ela estava redondamente enganada. E acabou que ninguém mais, ninguém menos que o Hugh Hefner, que era o dono da revista Playboy, porque ele já morreu, ele olhou para as fotos da Marilyn e ele se apaixonou. E ele comprou essas fotos por $500. Bom, a revista ainda não existia, sendo que a primeira edição foi justamente com a Marilyn Monroe. E a verdade é que as vendas foram um sucesso, porque venderam 50 mil cópias, sendo que cada uma era 50 centavos. Então é só fazer a conta e ver que o investimento que o Hugh Hefner pagou pelas fotos teve um retorno muito bom. Porém, entretanto, todavia, acabou que a Marilyn ela não tinha concedido o direito de publicação dessas fotos. Mas a lei americana entendeu que o Hefner não fez nada de errado, porque legalmente ele comprou o direito das fotos. E mais tarde, a Marilyn falou que essas fotos foram importantes, por mais que não fossem autorizadas, para o seu sucesso como atriz. Uma coisa muito doida e triste ao mesmo tempo é que o Hugh Hefner ele era tão obcecado pela Marilyn Monroe que ele comprou um caixão ao lado do dela. E quando ele morreu em 2017, aos 91 anos, ele foi enterrado lá. Ou seja, a Marilyn Monroe ela não teve nem paz depois que ela morreu. E por falar na Marilyn, quando ela foi enterrada, acabou que quando eles foram fazer a autópsia para investigar o corpo da atriz, eles rasparam a sua cabeça. E as pessoas que cuidavam dela, que cuidaram dela a vida inteira, acabaram colocando uma peruca loira para ela ser enterrada. Até porque ela era tão vaidosa que não tinha como ser diferente. E ainda colocaram um vestido verde claro do estilista Emílio Pucci, lindíssimo. E uma coisa que falam é que no ano de 2008, acabou que apareceu um vídeo
de 15 minutos da atriz Marilyn Monroe. E a verdade é que nesse vídeo ela estava tendo relações com um homem de identidade não identificada. Esse vídeo acabou sendo vendido para um empresário que ninguém sabe quem é até hoje, por $1,5 milhão. Bom, o motivo da venda foi exatamente para impedir que esse conteúdo se disseminasse na internet, porque é muito fácil você colocar uma coisa na internet e no outro dia já está no outro lado do mundo. Então, seja lá quem foi esse cara, foi muito bacana da parte dele. Bom, a Marilyn teve 3 casamentos, por mais que ela tenha namorado muito. O primeiro foi o James, que ela casou quando tinha 16 anos, mas a verdade é que o casamento não durou muito, porque, segundo ele, ele se apaixonou por uma menina do interior e não por uma atriz. E foi exatamente no casamento deles que ela acabou encontrando o seu lugar ao sol como uma atriz maravilhosa, que até hoje ela é. O segundo casamento foi com o astro de beisebol Joey DiMaggio. E segundo o que falam, ele bebia muito e ele era muito abusivo com ela. Bom, e o seu último casamento foi com o dramaturgo Arthur Miller. E a verdade é que nessa época eles estavam tentando engravidar, mas acabou que não acontecia. E a Marilyn acabou morrendo aos 36 anos sem nenhum filho. Porém, ela fez diversos abortos. De acordo com a biografia intitulada Marilyn, com menos de 30 anos, ela já tinha feito mais de 12 abortos. Inclusive, muitas pessoas falam que um desses abortos era do presidente, na época, John F. Kennedy. Que, segundo os rumores, onde era quase escancarado, ela e o Kennedy tiveram um caso. A gente consegue ver isso muito naquele vídeo, que ela estava extremamente sedutora, cantando parabéns para o presidente. E uma coisa que falam é que ela não estava ofegante porque ela queria despertar alguma coisa, e sim ela estava ofegante porque foi tudo muito rápido e ela precisou correr. Então o ofegante dela era cansada, mas mesmo assim, tudo que a Marilyn fazia era extremamente sedutor. Porém, entretanto, todavia, isso foi um prato cheio para os tabloides falarem que eles tinham um caso. E parece que ela queria mostrar que amante tem lar sim, porque, segundo falam, teve uma vez que a própria Marilyn Monroe ligou para a mulher do John Kennedy para falar sobre o caso dos dois. E ela facilmente poderia ser uma das entrevistadas do programa Casos de Família, porque, ao que parece, ela não se contentou apenas com um Kennedy, e sim ela queria outro Kennedy, o irmão do presidente Robert Kennedy, que na época era procurador-geral dos Estados Unidos. Mas a gente precisa colocar que isso nunca foi comprovado e isso é só uma teoria. Mas é uma teoria que faz muito sentido na minha cabeça. O que vocês acham? Bom, e por falar em teorias da conspiração, tem muitas pessoas que apostam uma catuaba selvagem que o que aconteceu com a Marilyn realmente não foi um suicídio, e sim um homicídio. Vou explicar. A verdade é que quando os médicos fizeram a autópsia do corpo da Marilyn, o órgão que eles examinaram melhor foi o fígado. E a verdade é que muitas pessoas questionam esse fato. Inclusive, um dos legistas do corpo da Marilyn, o Thomas Noguchi, ele pediu para examinar os outros órgãos, mas falaram que não dava e que todos os restos de Marilyn Monroe já tinham sido destruídos. Então, será que tinha alguma coisa que eles queriam esconder? E por falar nos inimigos de Monroe, acabou que no período da Guerra Fria, ela e o seu marido, o Arthur Miller, eles estavam sendo monitorados pelo FBI. E justamente por suspeita de relação com o comunismo. Bom, isso nunca foi confirmado, mas a verdade é que vários artistas também entraram nessa lista. Bom, e o nosso último fato, porém não menos interessante, é que a Marilyn, como a gente consegue perceber, ela tinha vários problemas psicológicos. E muitos psicólogos afirmam que ela tinha um transtorno de personalidade, ou borderline. E segundo essa psicóloga... Porque a maioria tenta fazer como Marilyn, se disfarçar. Muito tempo depois foi se descobrir que Marilyn não era órfã, se dizia órfã e a mãe morava perto dela. Foi dizer que foi estuprada por um tio, que ninguém sabe se esse tio existiu ou não. A única coisa verdadeira na história de Marilyn é que ela não conheceu o pai. Então a gente não sabe se ela inventou todos esses abusos na cabeça dela ou então se eles de fato aconteceram. Agora eu quero saber o que você acha.
fala aqui embaixo. E se quiserem que eu traga mais curiosidades sobre outra personalidade, é só falar nos comentários, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.